Muito bem. A segunda fase é o período que vai aí de 86 até o final de 87, quando a gente vai ter a União Soviética partindo para maiores concessões internacionais, sobretudo na questão do desarmamento, né? Desde 85, o Reagan e o Gorbachev encontram-se em todos os anos do segundo mandato do Reagan. Eles se encontram em 85 em Genebra, eles vão se encontrar em 86 na Islândia, vão se encontrar em 87 em Washington e vão se encontrar em 88 em Moscou. Tá? Inclusive a visita do Reagan a Moscou é extremamente simbólica por vários aspectos. Então eles se encontram em todos os anos. E nesse segundo período, particular em 87, começam a aparecer acordos de desarmamento nuclear expressivos, como, por exemplo, a opção zero que eu comentava anteriormente com vocês. Assina-se um tratado na Convenção de Washington, no final de 87, estipulando que tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética retirariam todos os mísseis de alcance intermediário que eles tinham dentro da Europa. Ou seja, mísseis com alcance aí de 500 quilômetros a mais ou menos 5.000 quilômetros. Mísseis de pequeno alcance continuariam, tá? Mas já é um passo, uma evolução impressionante acabar com todos os mísseis de alcance intermediário. Outra coisa que a União Soviética cede logo no início de 88, entra um pouquinho para além dessa segunda fase, Gorbachev aceita inspeções in loco das instalações nucleares soviéticas, coisa que os Estados Unidos demandavam historicamente, a União Soviética nunca aceitava, tá? E aí você me pergunta, bom, mas o fato da União Soviética ter aceitado a opção zero, desta vez, coisa que não aconteceu no encontro na Islândia, isso significa que os Estados Unidos abandonaram o programa de defesa antimísseis? Isso que é o mais impressionante. Não. Os Estados Unidos não abandonam o programa de defesa antimíssil. Tá? E há um debate do porquê que o Gorbachev, mesmo assim, leva a questão adiante. Tá? Há alguns autores que colocam que cientistas soviéticos teriam chegado à conclusão de que o programa de defesa antimíssil norte-americano, além de demorar muito para ser implementado, ele seria, no final das contas, ineficiente. Ele não conseguiria criar um escudo antimíssil suficientemente seguro para os Estados Unidos. Mas mesmo assim, o fato da União Soviética ter cedido sem que a principal demanda militar de segurança para com os Estados Unidos tivesse sido colocado em prática é bastante simbólico. Agora, para além dessa questão das reformas do ponto de vista externo, a segunda fase é marcada por um início de processo de reformas domésticas, tanto no plano econômico quanto no plano político. E aqui eu destaco reformas, sobretudo nas empresas estatais, e reformas no sentido de liberalização política. Uma coisa importante, as reformas econômicas que o Gorbachev implementa na União Soviética, todas as reformas, apesar de terem sido significativas, elas ficaram no meio do caminho. O caso clássico é o das reformas sobre as empresas estatais. Então, a lei de empresas estatais de 87, por exemplo, ela passa a permitir com que as unidades econômicas tivessem maior liberdade para decidir o que produzir e em qual quantidade produzir, e mesmo como produzir, método de produção. Então há uma descentralização da estrutura produtiva, dando às unidades estatais maior autonomia decisória sobre o que, quanto e como produzir. Tá? Só que essa reforma extremamente importante, ela não foi acompanhada no curto prazo por uma reforma nos preços. Então, os preços na União Soviética, até o Gorbachev sair e cair do poder, continuam sendo preços administrados, preços tabelados, preços que não refletem forças de mercado, que não refletem escassez ou abundância relativa de determinados produtos no mercado. Então, uma unidade econômica, se ela decide ampliar a produção de um determinado tipo de sapato, ela não vai decidir isso porque o preço do sapato está aumentando no mercado. Porque os preços são administrados.
Tá? Havia um temor muito grande de que a liberação dos preços, o fim dos subsídios às empresas estatais, pudesse gerar uma hiperinflação na União Soviética. Esse teria sido o principal motivo pelo qual, né, as reformas econômicas ficaram no meio do caminho. Mas elas acontecem, porém, como eu coloquei, ficam no meio do caminho. Tá? Agora, o que realmente chama atenção, e nesse sentido a coisa ganha uma profundidade muito maior, são as reformas no campo político. Tanto a questão da liberalização política e, como a gente vai ver daqui a pouco, um processo de democratização do Estado soviético. Sobre liberalização política, né, eu queria destacar algumas questões. E, sobretudo, após Chernobyl, elas ganham maior ênfase. Maior transparência sobre questões públicas. Gorbachev passa a relaxar regras para publicações, inclusive relaxar regras para artes em geral, teatro, cinema. Há um processo de liberalização das artes em geral na União Soviética a partir de 86. Há um processo de retorno de exilados, sobretudo intelectuais, que estavam fora da União Soviética, recebem permissão para retornar, e isso vai ser muito importante para o renascimento da sociedade civil soviética, sobretudo em 88, 89. Vários desses intelectuais, escritores, não apenas da área de ciências humanas, você tem um físico extremamente importante, o Sakharov, que vai liderar uma associação fundamental em 88, que vai ter um papel importantíssimo na pressão, né, contra grupos de dentro do Estado. Então, retorno de exilados e um ponto fundamental, a permissão para a criação de associações civis desvinculadas do partido. Qualquer tipo de associação na União Soviética, mesmo que fosse uma associação para um esporte específico, associação artística, qualquer tipo de associação tinha que ter um vínculo oficial com o Partido Comunista. A partir de agora, dentro desse conceito de crítica construtiva, de dar uma abertura para a sociedade, ter transparência sobre questões públicas e poder criticar de maneira construtiva essas questões públicas, começam a surgir associações desvinculadas e desassociadas ao Estado, do Estado. Muitas dessas associações elas não tinham teor político. Como eu disse, eram associações, né, de cunho artístico, de cunho esportivo, né, recreativo e assim por diante. Então, muitas delas não tinham esse caráter político, mas muitas vão ter um caráter político. Aquela que eu fiz referência agora há pouco, que vai ter como uma das figuras-chave o Andrei Sakharov, aquele físico que retorna para a União Soviética nesse contexto de abertura, essa associação chamada Memorial vai ter um caráter político muito importante. Porque era uma associação para reconstruir a história e para unir, sobretudo, famílias de mortos e desaparecidos do período stalinista. Em particular, os vários que foram levados para campos de concentração e campos de trabalho forçado. Tá? Então, a liberalização ela já acontece nesse momento, mas ainda não avança para um processo de democratização. A democratização ela vem no que eu chamo aqui, e vários autores vão entender como uma terceira fase. Essa é a fase de 88 para frente que a situação radicaliza-se no plano doméstico. Tá? Radicaliza-se não só porque a liberalização amplia-se muito, mas também porque de uma liberalização a gente começa a entrar num processo, como eu disse, de democratização do Estado soviético. Sobre liberalização, eu queria dar alguns exemplos do simbolismo dessa transformação. Tá? Em 88, o Estado soviético começa a permitir a publicação de determinadas obras que eram obras simbólicas de crítica, seja ao regime comunista, seja ao stalinismo, seja ao leninismo. Tá? Exemplos de obras que são autorizadas a partir de 88 e que vão ser lidas, principais nas grandes cidades, de maneira voraz. As duas obras principais do George Orwell, tanto 1984 como a Revolução dos Bichos, são autorizadas para serem publicadas na União Soviética nesse momento. A obra clássica do Boris Pasternak, Dr. Zhivago, é publicada nesse momento. E talvez a mais simbólica de todas, porque ela criticava não apenas o Stalin, não apenas o stalinismo, mas fazia uma crítica ao Lenin.
que é a obra do Alexander Solzhenitsyn, Arquipélago Gulag. Então, pode parecer pequeno para nós, mas o impacto da permissão dessas obras, da publicação dessas obras, foi extremamente forte. Isso também reverbera no plano da imprensa, mas em termos simbólicos, a permissão de publicação dessas obras gera um impacto muito grande na sociedade civil. Agora, para além das próprias obras, como eu disse, há um processo de democratização. E esse processo de democratização, ele acontece, sobretudo, né, no contexto do 19º Congresso Geral do Partido Comunista Soviético. Esse congresso que ocorre em junho de 1988. Nesse congresso, são aprovadas resoluções no sentido de criar uma reforma política no Estado soviético que vão levar a um processo de democratização parcial do Estado. A principal meta do Gorbachev ao propor e aprovar essas reformas, e isso mostra a importância da figura do secretário-geral, várias pessoas que estavam nesse congresso posteriormente vão afirmar que eram contrárias, sobretudo ao ritmo de implementação dessas reformas, mas a figura do secretário-geral tinha poder, né, legitimidade ainda nesse contexto para fazê-las serem aprovadas. Essas reformas visavam, sobretudo, separar o Estado do Partido Comunista. Delimitar claramente a área de influência do partido e Estado. Mas elas não vão ser um conjunto de reformas 100% democráticas, como vocês verão. O que é aprovado nesse Congresso? Primeira coisa importante que é aprovada no Congresso, a realização de eleições gerais, sufrágio universal, para um legislativo na União Soviética. Essas eleições aconteceriam em março de 1989. Eleições para um Congresso dos Deputados do Povo. É a primeira vez na história da União Soviética que vocês vão ver eleições de fato e não indicações de membros do partido para compor determinados órgãos ou conselhos políticos. Eleições de fato. Esse Congresso dos Deputados do Povo, ele teria 2.250 deputados, divididos em 3 grupos distintos. 750 deputados seriam deputados que representariam a população das repúblicas. Então é representação proporcional à população. 750 deputados representariam as repúblicas. Então é representação territorial. Cada república elege o mesmo número de deputados. E os 750 remanescentes seriam eleitos dentro do Partido Comunista e de associações oficiais do Partido Comunista. Então, dá para dizer que 1.500 vagas desse Congresso dos Deputados do Povo eram vagas de fato eleitas. A população escolheria as pessoas que subiriam nessas vagas. E 750 vagas seriam vagas de fato que ficariam nas mãos do Partido Comunista. Tá? Então, isso mostra que é uma democratização, é uma abertura, mas é uma abertura que visava ainda manter um determinado controle do Partido Comunista sobre o processo legislativo. E esse Congresso dos Deputados do Povo, uma vez reunido, escolheria um Soviet Supremo, que seria o legislativo que se reuniria e que se manteria reunido de forma permanente dentro da União Soviética, com 542 deputados. E o Soviet Supremo, por sua vez, escolheria o presidente da União, que vai ser o Gorbachev. O Gorbachev vai ser eleito presidente em 1990 pelo Soviet Supremo, que por sua vez foi escolhido pelo Congresso dos Deputados do Povo, eleito em grande parte por eleições democráticas. Tá? Então dá para você ver aqui vários limites dessa democracia.
questão de você ter membros do partido dentro do Congresso dos Deputados do Povo, de você ter eleições indiretas para um legislativo e para um presidente dessa união, o fato de não terem sido eleições multipartidárias, não se permitem a criação ou as criações de partidos políticos de oposição. Então, todos que concorrem são do Partido Comunista, tá? Mas é um avanço impressionante. E outra coisa, isso aqui vai se reproduzir nas repúblicas também. Os parlamentos das repúblicas também vão ser eleitos e vão surgir líderes dentro desses parlamentos e presidentes, né, dentro das próprias repúblicas. Então, esse processo que se dá em nível da própria União vai se reproduzir em nível local. Local, eu digo, nas próprias repúblicas da União Soviética, inclusive na Rússia, inclusive dentro da própria Rússia. Agora, o que chama mais atenção disso é que as reformas que vão levar essa eleição de março de 89, elas aniquilam, elas destroem o princípio do centralismo democrático-leninista. O que estabelecia o princípio do centralismo democrático-leninista? Divergência de pensamento, unidade de ação. Dentro das reuniões do Partido Comunista, pode haver divergência, pode haver discussão, deve haver discussão. Mas uma vez que a parte minoritária tenha perdido publicamente, o que essa parte minoritária tem que fazer? Defender, como se fosse sua, a posição que ela não defendeu de maneira privada. Ou seja, no mundo público, um membro do partido defende posições praticamente iguais uns aos outros, mesmo que em discussões privadas possam existir, e muitas vezes, evidentemente, existia divergência. O fato de você ter, com enorme repercussão pública, candidatos do mesmo partido debatendo publicamente entre si e discordando publicamente entre si foi uma coisa extremamente revolucionária. Pra vocês terem uma ideia, quando o Congresso dos Deputados do Povo se reuniu, as reuniões elas eram televisionadas. E foi necessário diminuir o tempo de televisionamento dessas reuniões, porque houve estudos que mostravam que a produtividade no trabalho havia caído enormemente. As pessoas só queriam assistir os debates. Desesperadas, ansiosas para assistir os debates públicos no parlamento soviético. Então, não podemos subestimar o impacto dessas reformas, mesmo que tenham sido reformas, do ponto de vista democrático, parciais. E a última fase é a fase da desintegração da União Soviética. É um momento em que o Gorbachev se isola politicamente. A partir de 90, o Gorbachev passa a receber crescentes críticas, tanto à direita quanto à esquerda. À direita, estou pensando em particular nos grupos conservadores na União Soviética, que eram contrários às reformas, contrários à liberalização, contrários à democratização, contrários aos acordos externos de redução de armamento nuclear. Tá? Isso você vai ver, sobretudo, críticas dentro da burocracia do partido e setores militares. Mas, além de sofrer críticas à direita, o Gorbachev passa a sofrer críticas também à esquerda. Democratas que passam a argumentar que as reformas políticas do Gorbachev seriam reformas tímidas demais, que ele teria que avançar muito mais do que ele estava de fato avançando, e, sobretudo, críticas de grupos nacionalistas nas repúblicas, que passam a demandar maior autonomia, maior descentralização política dentro da União. Então ele vai se isolando entre 1990 e 91, perdendo apoio tanto dos setores mais tradicionais, que eu chamo aqui de direita conservadora dentro da União Soviética, quanto de setores que queriam que as reformas ampliassem e se transformassem em reformas do ponto de vista democrático e de descentralização política mais radicais do que elas eram. Uma das últimas cartadas que o Gorbachev dá para tentar manter-se no poder é o de estabelecer um plebiscito nas repúblicas e de mudar a relação entre a União e as repúblicas por meio de um tratado que estabelecia que as repúblicas teriam maior poder.
maior autonomia político-administrativa. E a União ficaria apenas com as prerrogativas de política externa e segurança nacional. Várias repúblicas não aceitam fazer esse plebiscito, 6 em particular, lideradas aí pelo nacionalismo das repúblicas bálticas. Mas 9 das demais repúblicas fazem o plebiscito, e o plebiscito é aprovado, ou seja, o novo tratado de relação da União com as repúblicas é aprovado nessas 9 repúblicas. O tratado iria entrar em prática no dia 20 de agosto de 1991. Ou seja, essa era a data, e perceba que esse é o momento em que as transformações na Europa Oriental já tinham ocorrido e que reverberam dentro da União Soviética, né, por revoltas nacionalistas. Nesse momento, o tratado entraria em prática e, portanto, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas se transformaria em União das Repúblicas Soberanas Soviéticas. Um dia antes do tratado entrar em prática, dia 19 de agosto de 1991, acontece um golpe na União Soviética. Gorbachev é preso e a elite mais conservadora dentro da burocracia e, sobretudo, dentro do setor militar, toma o poder e decreta nulo o tratado, e certamente essa seria a primeira de várias mudanças em política doméstica e política externa que esse grupo implementaria caso de fato continuasse no poder por mais tempo. Mas o golpe não dura mais do que 3 dias. Não dura mais do que 3 dias porque um dos motivos é que os golpistas focaram muito sua atenção no Gorbachev e no grupo em torno do Gorbachev. E focaram menor atenção nos nacionalistas das repúblicas. Em particular, em um líder nacionalista extremamente importante e que em 91 havia se transformado numa figura de enorme popularidade, mais popular que o próprio Gorbachev, e que vai utilizar o golpe contra o Gorbachev como um momento perfeito para ascender politicamente, mais do que ele já havia ascendido, e minar a União Soviética. Eu estou falando do presidente da República Russa, eleito para o parlamento russo e que vai ser eleito presidente do país, da República Russa, Boris Yeltsin. Só que o Boris Yeltsin, diferentemente do Gorbachev, que vai ser eleito pelo Soviet Supremo presidente indiretamente, ele vai ser eleito presidente da República Russa diretamente. Ele era uma das lideranças que batia na tecla sobre a necessidade de aprofundar as reformas. Mais democracia, reformas que criassem uma economia de mercado de fato, liberalização dos preços, privatização das empresas estatais e assim consecutivamente. O Yeltsin vai liderar a resistência contra os golpistas, vai inclusive, né, criar um bunker no palácio presidencial e no parlamento russo. E em 3 dias, devido à divisão que existia dentro dos militares, os golpistas desistem e acabam recuando. E isso é um golpe muito forte contra o Gorbachev. Tanto é que, a partir do golpe, várias repúblicas começam a proclamar independência. Algumas já haviam feito isso, já tinham feito isso, mas a proclamação de independências cresce a partir do golpe malogrado de agosto de 91, quando a Ucrânia, a segunda maior república, proclama independência no início de dezembro, e Ucrânia, Rússia e Bielorrússia declaram-se uma nova comunidade, que é uma comunidade de estados independentes, e quando, a partir dessa declaração da tríade, outras repúblicas ingressam na comunidade de estados independentes, que nada mais é do que uma comunidade muito solta. Você não vai ter moeda comum, você não vai ter política externa comum, você não vai ter exército comum. Então seria algo muito distinto do que essa União das Repúblicas Soberanas Soviéticas. Diante dessa fuga em massa das repúblicas lideradas e com uma grande participação da própria Rússia, a União das Repúblicas Soberanas Soviéticas não tinha condição de continuar existindo. E no Natal de 91, o Gorbachev renuncia formalmente ao cargo. Eu queria agora colocar essas discussões que eu fiz com vocês do ponto de vista esquemático,
trazendo sobretudo as contribuições de um historiador chamado Silvio Pons, que eu acho que é interessante para a gente pensar essa cronologia de uma outra forma. O Silvio Pons tenta entender a motivação por detrás das reformas do Gorbachev, tendo como foco 3 grupos de interesses principais. A burocracia e os militares, burocracia do Partido Comunista e os militares, a sociedade civil e a comunidade internacional, sobretudo lideranças internacionais. Tá? O que o Pons e outros autores colocam? Que inicialmente as reformas econômicas e as concessões que o Gorbachev faz